A oposição apresentou o pedido de criação da CPMI para investigar os descontos irregulares na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas. O requerimento recebeu apoio, segundo a oposição, de 36 senadores e 223 deputados. Bora falar sobre esse assunto com a Isabel Mega, nossa analista que está lá em Brasília. Isabel, bom dia para você. Aquele bom dia com mais calma para a gente começar aqui as nossas conversas. Tudo bem? Oi, Carol. Bom dia para você também, para quem está com a gente mais um novo dia. Ótima terça-feira para todos. Vamos então falar sobre essa CPMI, se será ou não instalada, como é que estão os ânimos aí em Brasília, Isabel, porque a gente traz aqui o que diz a oposição em termos de apoio de deputados e senadores, mas também a ideia nesse momento é não perder nenhum parlamentar que já tenha assinado esse requerimento, Isabel. Qual tem sido a estratégia, então, da oposição, dos parlamentares da oposição, para não perder apoio nesse momento? Pois é, Carol, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a oposição ensaiou fazer esse protocolo da CPMI semanas atrás. Acabou recuando porque, do ponto de vista estratégico, seria mais interessante recolher mais assinaturas. Conseguiu? Sim, de fato, eles conseguiram. E porque neste momento de ausência, por exemplo, do presidente Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, e está com o presidente Lula nessa agenda da China, a oposição protocola esse pedido. Porque a avaliação é de que a partir de agora você tem número suficiente para mostrar que de fato é uma articulação robusta dentro do Congresso Nacional, que conta com parlamentares da base aliada do presidente Lula, de partidos que têm ministérios no governo e que, se retirarem essas assinaturas, vão ser expostos pelos articuladores dessa CPMI, dessa comissão mista que mistura senadores e deputados e que tenta ser criada lá no Senado Federal, no Congresso como um todo, é porque entra pelo Senado para investigar essas fraudes do INSS. Então é basicamente essa a estratégia, Carol, é expor todo mundo que eventualmente retirar a assinatura, porque do outro lado, o que o Palácio do Planalto faz em situações do tipo é justamente isso, é tentar fazer com que esses parlamentares retirem esse apoio até que, de fato, a gente chegue no eventual momento em que Davi Alcolumbre se ver obrigado a fazer a leitura desse requerimento em uma sessão do Congresso Nacional. A próxima sessão do Congresso está prevista para o dia 27 de maio. Tem gente no Congresso Nacional também analisando o seguinte: pode ser que Davi Alcolumbre segure, porque vai levando em banho-maria enquanto não tem sessão do Congresso, não tem leitura de requerimento de criação de CPMI. É outro ponto de vista também. Então, Carol, o terceiro ponto que eu destacaria aqui em relação a essa situação é que eles veem sempre, na medida em que você divulga a CPMI e essa articulação, um retorno de mais assinaturas também, que você traz mídia para a CPMI. Então, só a partir do momento em que foi anunciado o protocolo, ainda ontem, no final da tarde, eles ganharam mais 10 assinaturas, Carol. Então, isso é bastante simbólico, porque ajuda a mostrar a robustez dessa articulação no Congresso Nacional, ao mesmo tempo em que essa ameaça, digamos assim, de exposição, também pode fazer com que esses parlamentares pensem duas vezes antes de retirar uma assinatura, porque eles vão estar de olho nesse monitoramento e vão contar quem é que apoiou, quem é que deixou de apoiar, Carol. Enquanto isso, o governo tem que correr para dar respostas àqueles que foram lesados, né, Isabel? A gente tem hoje essa notificação no aplicativo Meu INSS para aqueles que tiveram os descontos irregulares, mas depois de praticamente 20 dias da operação da Polícia Federal. Hoje, o governo não traz um cálculo exato do tamanho desse prejuízo. A gente tem uma estimativa por parte da Polícia Federal de cerca de 6 bilhões de reais. Mas ainda faltam muitas informações por parte do governo, o que também alimenta aí esse caldo para a CPMI.
com toda certeza, Carol. Por exemplo, a partir de amanhã começam a contar esses prazos em relação à notificação, né? As pessoas, a partir de hoje, vão poder entrar no aplicativo Meu INSS e poder reportar se tiveram esses descontos ou não. A partir de amanhã a gente já sabe quais são essas associações e começa a se contar alguns prazos, de 15 dias, por exemplo, até a notificação dessas associações, desses sindicatos, depois mais 15 dias, sempre dias úteis, para que essas associações e entidades possam dar o retorno em relação ao ressarcimento, Carol. Isso no mundo ideal, no mundo em que há orçamento disponível para essas associações, no mundo em que aqueles bloqueios judiciais desses orçamentos estejam sendo efetuados e o próprio governo possa acessar esse dinheiro pela via judicial. Agora, a gente sabe que não é tão fácil assim. A partir, inclusive, do próprio histórico de muita dificuldade que o brasileiro tem de acesso a esses mecanismos do INSS, Carol. Então, todo mundo está vendo essas próximas horas das primeiras adesões dos brasileiros que estão entrando nesses aplicativos como cruciais para a gente entender como é que vai ser o funcionamento disso. Mas esses prazos de 15 dias e depois mais 15, eles podem ir se estendendo. É por isso que o governo evita dar algo muito taxativo de dizer, olha, até mês tal todo mundo vai ter esse dinheiro de volta. E a gente está falando de uma quantidade muito significativa de pessoas que foram afetadas por essas fraudes. São 9 milhões de pessoas com esses descontos, Carol. Então, de fato, você tem que fazer aí uma boa peneirada em relação a essas pessoas e também contar com que elas entrem nesse aplicativo para que deem uma resposta também sobre a notificação ou não dessas associações, se de fato elas foram avisadas ou se não, se elas caíram no golpe, para que esse ressarcimento possa de fato começar a acontecer de uma forma mais robusta. O ressarcimento que a gente teve até aqui foi uma situação à parte, a partir da folha de abril, que voltou, então esse dinheiro foi reembolsado agora na folha de maio, porque o bloqueio não tinha dado tempo de ser contabilizado. Mas falar desses 9 milhões, aí sim a gente começa a falar, sobretudo, de agora em diante, com esses prazos que começam a ser contados, mas que são muito incertos ainda, Carol. É muita gente. Isabel Mega trazendo para a gente esse olhar também da política lá em Brasília, como estão as articulações em torno desse assunto. Daqui a pouco também vamos falar mais sobre as fraudes no INSS com prestação de serviço, para que você que esteja nos acompanhando, para que você saiba se foi ou não lesado também, teve algum desconto irregular. Daqui a pouquinho Isabel Mega volta para conversar mais conosco. Até já, Isabel.